Lendas e histórias sempre marcam o nosso imaginário, né? Aqui na capital, conta-se que um pirata teria escondido uma verdadeira fortuna dentro de um túnel. Tudo isso ganhou força depois que uma cápsula do tempo foi encontrada na Praça Tiradentes no meio deste ano. Hoje você é nosso convidado para fazer uma verdadeira viagem no tempo com os repórteres Gislene Bastos e Roberto Drischel. Higieniza ele a seco com pincel, aí ele vai ter um vapor de água com álcool, ele fica planificado com peso em cima. Assim será a recuperação desse documento quase centenário. A carta foi encontrada por acaso durante a retirada da escultura de Tiradentes, no centro de Curitiba, para a restauração. Um achado comemorado. O papel estava dentro desse frasco de vidro, já escurecido pelo tempo. Só uma semana depois, a garrafa foi aberta. Lá estavam uma moeda de R$100 e a tal carta, assinada pelo escultor João Turim e por outras duas pessoas. O relato é de 1932 e fala da mudança de local da obra de arte instalada em 1927 na Praça Tiradentes e da existência de uma segunda cápsula do tempo, ainda mais antiga, colocada no ponto mais profundo da base da escultura. E o que tem na garrafa elucida muito claramente o que está na segunda, que é uma ata, uma cópia da primeira página de um jornal e moedas. Nós temos inclusive como conseguir cópias desses documentos hoje na comunidade sem necessariamente ter que abrir a segunda garrafa. Historiadores dão o assunto por encerrado. Não relacionam a carta com os túneis construídos na área central de Curitiba ou com a lenda de um suposto tesouro escondido nas tais ligações. Na verdade, as lendas curitibanas também, muita gente andou procurando provas e tudo mais. Mas, na verdade, a gente não tem nada concreto. Talvez o tesouro fosse um futuro promissor, mas não propriamente um objeto, ou um bem, ou alguma coisa nesse sentido. A história oficial registrada em livros, os relatos que passam de pai para filho e até as lendas que sobrevivem no imaginário da comunidade. Tudo em Curitiba parece ter início aqui, na Praça Tiradentes, marco zero da capital. Por isso, se alguém quer saber um pouco mais sobre a cidade, tem que necessariamente passar por aqui. Limpar a história é um esforço diário. Trechos do antigo calçamento de pedras foram escavados e hoje estão protegidos por esse piso de vidro. Todo mundo que passa aqui passa com pressa, né? Então acho que o povo repara pouco nisso aí. Desperta a curiosidade da gente, né, com o passado assim. A imagem de dois homens medindo a praça parece fora de época. Num tempo de pressa, Marcos Juliano e o amigo Rafael tiraram algumas horas para localizar o ponto onde ficava originalmente a escultura de Tiradentes. E para quê? É aquela frase, né? O homem que não conhece a sua história é apenas um menino. Então a gente resgatando esses verdadeiros fatos históricos que aconteceram na cidade, não deixa de ser uma grande tesouro, uma descoberta de um grande tesouro para as futuras gerações, para os futuros curitibanos e paranaenses. Esse resgate desse valor pode trazer o conhecimento para as futuras gerações. Isso é algo que, se não for feito agora, vai se perder. Não é de hoje que eles se desdobram atrás de evidências que provem as lendas curitibanas. A mais famosa diz que a capital paranaense conta com pelo menos 2 sistemas de ligações subterrâneas. O sistema mais antigo tem a construção creditada aos padres jesuítas, ainda no século XVIII. Seria onde o famoso pirata Zulmiro, um antigo navegador inglês que morou em Curitiba, teria escondido um grande tesouro. No Bosque Gutierres, a entrada fechada com pedras não abre caminho para conclusões. O outro conjunto de túneis teria sido aberto mais recentemente, só há quase 100 anos, no período entre as duas grandes guerras. A entrada principal fica nos porões deste imponente clube social. O Clube Concórdia foi erguido por famílias alemãs e descer as escadas históricas revela muitas surpresas. Esse túnel até que a gente está aqui no Clube Alemão, ele se conecta com as galerias subterrâneas ali do centro histórico da cidade,
no Largo da Ordem, nas igrejas, nas casas antigas. Sombras ainda cobrem essa parte da história. A partir desse ponto, então, a passagem é interrompida, está tudo fechado, fica bem mais estreita a passagem. Mas ainda dá para ver que a impressão que dá é que isso aqui foi fechado, isso parece mais recente, olha. Tem alguns tijolos depositados de forma bem irregular, porém aqui, mais para a minha esquerda, tem uma passagem ainda possível. São mais alguns 2, 3 metros. Eu vou gravar para vocês com o celular, para que vocês tenham condições de enxergar. A câmera maior aqui é difícil de chegar. Essa parede aqui, olhem, tem o tijolo já colocado da mesma forma que lá na entrada, bem ordenado. Porém, a gente anda aqui mais alguns metros e aí o fecho total, que teria sido muito provavelmente também feito pelo Exército. Acredita-se que essa entrada embaixo do clube leva à parte mais antiga de Curitiba, a Praça Tiradentes. Convidamos Marcos Juliano e Rafael para uma visitinha. Aqui na igreja também tem uma ligação importante. Sim, de acordo com as pesquisas, aqui a gente está na Igreja Matriz, na Tiradentes, existia uma conexão subterrânea que se ligava a essas galerias do centro histórico da cidade e também uma conexão que se ligava ao depósito de armas do Exército, que foi utilizado durante a Segunda Guerra Mundial. A saída seria mais ou menos aqui no altar? Sim, era aqui no altar ou então atrás do altar, existia alguma sala secreta ou uma salinha, né, mais abaixo do piso subterrâneo, onde seria essa conexão com essas ligações subterrâneas. Quem esclarece o assunto é o Padre Emanuel. Pensando bem, não esclarece. Traz mais asas para a imaginação. Ele conta que existem pelo menos 3 explicações para a abertura de um poço tão fundo bem ao lado do altar. A hipótese mais provável... Como o poço ele é pequeno, é estreito, não parece que tenha sido para tirar água para uma casa, que o poço seria mais largo, com mais estrutura. Então, provavelmente, esse poço tenha sido construído para tirar água para a construção da igreja. E aqui atrás do altar, outra curiosidade. Nós vamos descer alguns degraus que nos levam à área do subsolo da Igreja Matriz. Aqui, de acordo com as informações que se tem, possivelmente teria ligação ou com a Igreja da Ordem, ou até mesmo com o depósito de armas do Exército. O que sempre se fala é que havia um túnel que ligava as igrejas. Agora ele já disse uma outra possibilidade, que seria ali o depósito de armas, o outro lado, né? Mas que tem sentido por tudo isso que ele está dizendo, né? Se areia, assim, depois cimento e depois o fato de ter esse espaço, esse vão. Nesse cruzamento entre o que teria mesmo ocorrido e o que é apenas lenda, as conclusões ainda são difíceis, mas já não parecem tão distantes. Tirar a poeira que embaça a visão, descobrir novos elementos, relatos, manter a curiosidade. O acaso ajuda quem se dispõe a preservar a memória. O tesouro do pirata, a carta do artista, o trabalho de cada um. Uma nova cápsula do tempo pode estar sendo escrita agora. Seguramente nós temos a obrigação de cuidar disso. Manter isso bem cuidado, preservado, para que fique para a posteridade. É uma viagem e tanto, muito legal mesmo. Curitiba tem muitos túneis, muitos subterrâneos. Quem sabe um dia a gente consiga descobrir as ligações que eles têm e contar a nossa história daqui a alguns anos.